Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesta aula vamos falar sobre a função PROC-V. Função PROC-V, que é uma função de pesquisa e referência. Ela é usada quando a gente precisa buscar algum item que esteja dentro de uma tabela. E aí a gente vai buscar algum valor, que está dentro de uma tabela com base em um campo, que a gente chama de campo-chave. Bom, aqui digamos que é esse o nosso exemplo. Nós temos uma tabela aqui com funcionários e nós queremos buscar, digamos que nós queremos buscar o nome do funcionário quando a gente informa o código do funcionário. Então, por exemplo, se nós informarmos o código 103, tem que buscar para a gente o nome Laura. Se a gente informa o código 106, ele tem que buscar para a gente o nome aqui do Eduardo, certo? Então a gente usa a função PROC-V quando nós precisamos resolver este tipo de problema, que a gente busca dentro de uma tabela de dados com base no valor de um campo, que a gente chama de valor do campo chave, ok? Então vamos entender como aplica a função PROC-V. A sintaxe dela, pessoal, é igual PROC-V, aí a gente abre. O valor procurado é aquele valor que vai ser usado como chave para buscar dentro da tabela. No caso, é aqui o que eu tenho em B12, que é o meu valor 106. Aqui eu posso informar diretamente o valor 106 ou eu digito o endereço de uma célula. O ideal é que a gente use referência, pessoal? Selecione o local da célula e aí depois a gente consegue alterar lá na célula original e a função é reaplicada novamente. Ponto e vírgula, o segundo parâmetro é a matriz tabela, ou seja, toda a minha tabela de dados de onde eu vou buscar uma informação. Então aqui eu vou buscar em toda a minha tabela aqui de funcionários. Eu não preciso selecionar os títulos das minhas colunas, tá? Não preciso selecionar os rótulos, eu seleciono só as informações internas. Ponto e vírgula, o número do índice da coluna que eu quero retornar. Então eu falei para vocês que a ideia era que a gente buscasse o nome a partir de um ID, de um código que a gente informasse. Então, pessoal, se eu quero buscar o nome, qual é a ordem da coluna nome aqui nessa tabela? Eu tenho ID a primeira, sobrenome é a segunda e nome é a minha terceira coluna. Então, o número do índice é o número 3. Ponto e vírgula, aí nós temos um parâmetro que é opcional, que é o procurar intervalo. Este procurar intervalo ele tem dois valores possíveis. Ele tem o valor ou verdadeiro ou falso. Se eu informo falso, ele vai fazer para mim uma correspondência exata. Ou seja, se eu busco o código 103, precisa ser o 103 que ele vai buscar dentro da tabela. É exatamente o mesmo. Por exemplo, se eu busco pelo nome, se eu buscar o nome Lara, por exemplo, ele precisa que encontre exatamente aquele nome. Ele não consegue encontrar fazer a busca com base em nome semelhante. Ele precisa ser exato. Agora, se eu seleciono aqui a forma de correspondência aproximada, ele consegue pegar o nome mais próximo ou o valor numérico mais próximo. Então, por exemplo, aqui, se eu estivesse buscando pelo código, pelo ID, e eu procurasse o código 107, eu não tenho o código 107 aqui na minha tabela. Em compensação, eu tenho o código 106, e 106 é o mais próximo, ok? Então, ele retornaria a informação aqui da linha 9 para a gente, ok? Beleza, mas aqui vamos utilizar a correspondência exata, que é o mais usual, tá, pessoal? A correspondência usual, mais usual é a correspondência exata, ou seja, o valor falso aqui para o procurar intervalo. Fecho meus parênteses e aí tenho aqui toda a minha função já informada. Claro que ainda a gente vai falar mais algumas coisas sobre ela. Então, dei Enter e olha só, buscou aqui Eduardo, que corresponde ao código 106, Código e ID é a mesma informação, certo? Ou você pode trocar, escreve código aqui ou escreve ID aqui.
né? Porque são na verdade sinônimos, né? Código e ID. ID vem de identificador. Beleza. Aí se eu informo um 104, por exemplo, ele tem que buscar o nome Antônio aqui pra gente. Mas tem alguns detalhes a serem falados, né, com relação a estas informações. Então, eu vou tirar aqui a função onde eu apliquei e eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou inserir aqui uma coluna à esquerda. Então, eu vou aqui inserir coluna inteira, ok? Beleza, inserir aqui a coluna, não tem nada agora na coluna. E vamos aplicar novamente a função, igual proc v, abrir, qual é o valor procurado, é o que está aqui na minha C12, ponto e vírgula, minha matriz tabela, minha tabela de dados, ponto e vírgula, número do índice da coluna. E agora, pessoal, eu quero ainda trazer o nome. Qual é o índice da coluna nome? Um erro que muitas pessoas cometem é contabilizar todas as colunas da planilha. Então, se eu quero o nome, o que a pessoa faz? Conta A, B, C, D. Nome está na coluna D, então nome está na coluna 4, né? No número do índice 4. Só que não é isso, pessoal. Tem que ter muito cuidado com esse tipo de erro. Eu quero trazer o número do índice coluna, né? Da coluna, mas só que isso é da tabela que eu estou manipulando. Então não é de toda a planilha, é da tabela que eu estou manipulando. Então, se eu estou manipulando, que é a minha tabela de dados, né, onde eu estou buscando as informações, é somente essa que já está selecionada, é somente ela que eu vou levar em consideração. Então, se eu quero retornar o nome está na coluna 3. 1, 2, 3 colunas. E eu não contabilizo todas as colunas que fazem parte da planilha, ok? É somente a coluna da tabela, né, pessoal, da tabela de dados que nós estamos trabalhando. Então, 1, 2, 3, né? Mantém 3. E, aliás, mantém 3, né? Ponto e vírgula, eu faço uma correspondência exata, por isso informo falso como o quarto e último parâmetro. Ponto e vírgula, olha só, 104 trouxe ainda o Antônio para a gente. Beleza, pessoal. Essa é outra questão que deve ser cuidada para vocês. Agora, digamos que eu tenha o seguinte problema. Eu vou tirar aqui a função e aqui, pessoal, não vou buscar mais pelo nome. Não vou buscar mais pelo código. Vou fazer o seguinte. Eu vou buscar pelo nome para identificar o cargo da pessoa, ok? Então aqui, por exemplo, se eu informo o nome Matheus, tem que retornar o cargo do Matheus, que é o representante de vendas, certo? Agora, como eu vou aplicar a função procv para esse caso? Então, igual procv, abrir parênteses, qual que é o meu valor procurado? É o que está aqui em F12, que é o nome do Matheus. Ponto e vírgula, a minha matriz tabela. Essa é outra questão muito importante, pessoal. Sempre a coluna mais à esquerda, que está selecionada, é a coluna onde a função procv vai buscar o valor procurado. Então, olha só, sempre a coluna que está mais à esquerda é onde ele vai buscar aqui o nome, que é o valor procurado que nós definimos. Isso quer dizer que a minha matriz tabela agora deve ser selecionada de forma que o meu nome fique como sendo a última coluna, né, a coluna mais à esquerda. Por que eu não seleciono toda a minha tabela? Pelo simples fato de que se eu selecionar toda a minha tabela, pessoal, se eu selecionar toda a minha tabela, mais uma vez selecionando, aliás, acabei clicando errado aqui, né? Deixa eu só fazer seleção de novo. Vou selecionar toda a minha tabela. Olha só, se eu faço isso, expando a minha seleção para toda, qual que é a coluna mais à esquerda? A coluna mais à esquerda é o identificador, é o código. Por isso que antes a gente não precisou considerar isso, porque o código já era a coluna mais à esquerda. Só que agora, nesse exemplo, eu quero buscar o cargo com base no nome. Então eu preciso considerar que nome seja a coluna que está mais à esquerda. Então eu venho aqui e altero.
e altero a minha seleção, né, e faço com que a coluna D, né, a coluna onde está o nome, seja a coluna que está à esquerda, mais à esquerda da minha seleção, ok? Ponto e vírgula, número do índice da coluna. E agora a gente entra na situação que eu falei anteriormente para vocês cuidarem, né, pessoal? É o número do índice da tabela que eu estou manipulando, né? Então aqui, olha só, a minha seleção leva em consideração somente 3 colunas, né? A coluna D, E e F. Logo, cargo, né, que eu quero buscar, está em qual coluna? Na coluna 1, coluna 2, certo? Ponto e vírgula, aqui eu quero uma correspondência exata, por isso eu informo o valor falso, ok? Ponto e vírgula, e agora se eu der Enter, olha o que aconteceu, Matheus aqui encontrou, né, gerente de vendas. Se eu informo o Eduardo, ele vai mostrar para a gente representante de vendas, né? Então são esses os detalhes que vocês precisam prestar atenção quando vão aplicar a função PROC-V. Depois, quando a gente trabalhar com a PROC-H, vocês vão ver que os detalhes eles são parecidos, né? Aquilo que você precisa levar em consideração quando vão aplicar a função. Bom, a PROC-V, então, pessoal, a grande questão dela é vocês cuidarem, né? Cuidarem se vocês estão selecionando certa a tabela, né? E se vocês estão buscando as referências corretas. Então, mais uma vez, vocês precisam cuidar para que a coluna que vocês querem buscar informação, né, onde vocês querem buscar informação, seja a coluna que está mais à esquerda, certo? E precisa cuidar também a ordem aqui das colunas, né, para não contabilizar as colunas da planilha, e sim contabilizar apenas as colunas da tabela que está sendo manipulada, ou seja, da tabela que faz parte da seleção, ok? Então, por isso que aqui a gente pegou o nome, está na coluna 3, né? 1, 2, 3. E aqui, quando nós buscamos o cargo, e o cargo está na coluna 2, né? Porque nome é a primeira, né? Já que nome é a coluna onde a gente busca a chave, então por isso ela precisa estar mais à esquerda. E a coluna que nós vamos retornar é a coluna aqui do cargo. Bem, você entendeu já a moral desta função, né? Ela vai cruzar o número da linha com o número da coluna. Então, por exemplo, se eu quero o código 104 aqui, ele vai cruzar o número da linha onde tem o código 104 com, o que ele vai cruzar agora? Com o número da coluna que eu estou buscando, né? Então, se eu quero o nome, ele vai cruzar com 1, 2, 3, coluna 3. Por isso ele dá certinho, olha só, aqui no Antônio. Ele cruza a linha e cruza com o número da coluna que eu estou buscando, certo? Então, pessoal, é esse aí o funcionamento da função PROC-V, uma função bem legal para você buscar informação, né? Esta aqui é uma função de pesquisa e referência. Bom, seguimos na próxima aula, agradeço a sua atenção e até!